Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó. Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito: Ruben, filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Er e Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Areli. Estes foram os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Roas, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: Em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhe será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Gênesis capítulo 47. José foi dar as notícias ao faraó: Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: Em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã,
e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. E a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, juntamente com as terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam. Hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, ative o sininho e você receberá diariamente a sua leitura bíblica. Não se esqueça de curtir e compartilhar a palavra de Deus.